Artigo 127. Aplica-se aos servidores públicos estaduais, para efeito de estabilidade, o disposto no artigo 41 da Constituição Federal. Artigo 128. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço. Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de efetivo exercício que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, inciso 16 desta Constituição. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos servidores remunerados por subsídio na forma da lei. Artigo 130. Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao servidor cônjuge, distrito titular de mandato eletivo estadual ou municipal. Artigo 131. O Estado responsabilizará os seus servidores por alcance e outros danos causados à administração ou por pagamentos efetuados em desacordo com as normas legais, sujeitando-os ao sequestro e perdimento dos bens, nos termos da lei. Artigo 132. Os servidores titulares de cargos efetivos do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, desde que tenham completado 5 anos de efetivo exercício, terão computado para efeito de aposentadoria, nos termos da lei, o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social decorrente de atividade de natureza privada, rural ou urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo os critérios estabelecidos em lei. Artigo 134. O servidor, durante o exercício de mandato de vereador, será inamovível. Artigo 135. O servidor público titular de cargo efetivo do Estado será contado como efetivo exercício para efeito de aposentadoria e disponibilidade. O tempo de contribuição decorrente de serviço prestado em cartório não oficializado mediante certidão expedida pela Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 136. O servidor público civil, demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público com todos os direitos adquiridos. Artigo 137. A lei assegurará à servidora gestante mudança de função, nos casos em que for recomendado, sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou função, atividade. Seção 2 dos servidores públicos militares. Artigo 138. São os servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado. Parágrafo 1º. Aplica-se, no que couber, aos servidores a que se refere este artigo o disposto no artigo 42 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores mencionados neste artigo o disposto na seção anterior. Parágrafo 3º. O servidor público militar demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado à corporação com todos os direitos restabelecidos.
Parágrafo 4º. O oficial da Polícia Militar só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Parágrafo 5º. O oficial condenado na Justiça Comum ou Militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 6º. O direito do servidor militar de ser transferido para a reserva ou ser reformado será assegurado, ainda que respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição nos casos previstos em lei específica. Capítulo 3 da Segurança Pública. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 139. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Parágrafo 1º. O Estado manterá a segurança pública por meio de sua polícia, subordinada ao governador do Estado. Parágrafo 2º. A Polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Parágrafo 3º. A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é força auxiliar, reserva do Exército. Seção 2 da Polícia Civil. Artigo 140. A Polícia Civil, órgão permanente dirigida por delegados de polícia de carreira, bacharéis em direito, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 1º. O delegado-geral da Polícia Civil, integrante da última classe da carreira, será nomeado pelo governador do Estado e deverá fazer declaração pública de bens no ato da posse e da sua exoneração. Parágrafo 2º. No desempenho da atividade de polícia judiciária instrumental à propositura de ações penais, a Polícia Civil exerce atribuição essencial à função jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica. Parágrafo 3º. Aos delegados de polícia é assegurada independência funcional, pela livre convicção nos atos de polícia judiciária. Parágrafo 4º. O ingresso na carreira de delegado de polícia dependerá de concurso público, de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 2 anos de atividade jurídica, observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Parágrafo 5º. A exigência de tempo de atividade jurídica será dispensada para os que contarem com, no mínimo, 2 anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil, anteriormente à publicação do edital de concurso. Parágrafo 6º. A remoção de integrante da carreira de delegado de polícia somente poderá ocorrer mediante pedido do interessado ou manifestação favorável do colegiado superior da Polícia Civil, nos termos da lei. Lei orgânica e estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, os direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Civil e de seus integrantes, servidores especiais, assegurado na estruturação das carreiras, o mesmo tratamento dispensado para efeito de escalonamento e promoção aos delegados de polícia, respeitadas as leis federais concernentes. Parágrafo 8º. Lei específica definirá a organização, funcionamento e atribuições da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que será dirigida alternadamente por perito criminal e médico legista, sendo integrada pelos seguintes órgãos. Inciso 1. Instituto de Criminalística. Inciso 2. Instituto Médico Legal. Seção 3 da Polícia Militar. Artigo 141.
A Polícia Militar, órgão permanente, incumbe, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Parágrafo 1º. O comandante-geral da Polícia Militar será nomeado pelo governador do Estado, dentre oficiais da ativa ocupantes do último posto do quadro de oficiais policiais militares, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração pública de bens no ato da posse e de sua exoneração. Parágrafo 2º. Lei orgânica e estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar e de seus integrantes, servidores militares estaduais, respeitadas as leis federais concernentes. Parágrafo 3º. A criação e manutenção da Casa Militar e assessorias militares somente poderão ser efetivadas nos termos em que a lei estabelecer. Parágrafo 4º. O chefe da Casa Militar será escolhido pelo governador do Estado, entre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do quadro de oficiais policiais militares. Artigo 142. Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, tendo seu quadro próprio e funcionamento definidos na legislação prevista no parágrafo 2º do artigo anterior.